Olá, boa noite. Vamos para mais uma live. Essa live de hoje fala sobre dois assuntos assim que eu acho muito interessantes, né? Intuição e sincronicidade. São dois temas para mim que eu sempre me chama assim muita atenção, porque a vida da gente está cheia de coisas que a gente diz de coincidências, mas será que são coincidências ou são sincronicidades, né? Eu acho que quando a gente pensa em tantas coisas que vão acontecendo em nossas vidas, como é que a gente percebe, como é que a gente abre essa percepção da intuição, né? E como é que a gente entende os fatos que se relacionam, que vão um encadeados no outro. Antes de chamar a nossa entrevistada, a Tatiana Paranaguá, psicóloga junguiana, também consultora de programas da Rede Globo, comentarista também sobre esses assuntos. Eu estou aqui olhando as pessoas que estão entrando, agradecendo todos que já estão aqui. Quem tiver alguma pergunta pode fazer, a gente tenta passar aqui as perguntas. Estou vendo que várias outras já entraram. Eu acho que a vida tem certos mistérios, né? Eu estava pesquisando sobre o tema e vi que Einstein tem uma frase muito famosa de Albert Einstein, um grande cientista, né? Que não existem caminhos racionais para as descobertas das leis do universo, ele disse. Essa é uma frase atribuída a ele. O único caminho seria a intuição. Então, eu achei essa frase maravilhosa e eu vou querer conversar com a Tatiana Paranaguá sobre isso. Vou ver se ela já entrou. Muitas pessoas já estão entrando. Que bom. Vamos ver se a Tatiana está aqui. Tatiana já está aqui. Estou solicitando aí. Vai ser um prazer conversar com ela sobre esse tema. Ela que está dando também cursos na Casa do Saber. Então, e como os cursos são online, a pessoa pode vir em qualquer lugar. Oi, Tatiana. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo, prazer estar aqui com você. Com esse tema tão intrigante, né? Intuição e sincronicidade. Eu acho que Gente, só quanta gente entrando. pois é um tema realmente que mexe com a gente, né? Porque a vida tem tanta coisa, é coincidência, não é? Nossa, isso é surreal, como é que isso acontece comigo? Então, eu queria abrir para você falar um pouquinho desses dois temas que a gente colocou aqui, que é realmente muito curioso. Vou abrir sim. Deixa eu só te perguntar, acho que a minha imagem está um pouco escura, não tá? Não, para mim tá boa, mas não sei, para mim aqui tá saindo bem você. Tá bem, está Tô, tá iluminada para mim, tá bem iluminada. Tá até com uma boa luz, parabéns. tô iluminada. Nossa, Márcia, obrigada. Vamos estar todas iluminadas hoje para falar de Jung, né? Sim, senhora. Antes de tudo, deixa eu ser grata pelo convite, estou muito feliz, né? Você tem feito umas lives assim de qualidade que eu vi, então é uma honra, né, poder me juntar a Obrigada. esse time. Espero que possa agregar alguma coisa também e falar desse assunto que eu gosto muito, né? Eu dedico grande parte do meu tempo a trazer essas coisas que Jung falou, que eu denomino do luminoso, né? Daquilo que é além do que a gente vê e que nos leva para um patamar de percepção outro. Além disso, né, nesse mundo materialmente observável, né? Esse mundo da psique interior. E ele trouxe isso de uma forma muito bonita, muito corajosa para nós, né? Numa época na qual ainda se tinha assim a ciência, ainda se tem, né? Digamos que a gente está num momento assim de uma interseção entre dois paradigmas, um materialista, né? Outro de rede, quântico, no qual a gente tem uma concepção que não é completamente separada daquilo que é material, né, daquilo que é psíquico, sabe, daquilo que é espiritual, né? A gente não quer assim colocar nenhuma doutrina para ninguém, mas é uma outra maneira, né, uma outra percepção de ver o ser humano que o Jung tinha, e por conta dele ter uma percepção do ser humano que não era exclusivamente material, e ele viu isso através dos estudos dele, né? Ele conseguiu abrir uma outra perspectiva de como funciona a psique, do que é essa psique, embora seja assim, inesgotável, né? Você conseguir compreender tudo, mas uma nova interação dessa psique com o exterior, né? E essa é uma grande beleza, e a partir disso é que ele pôde trazer de uma forma assim mais contundente e corajosa, repito eu, para dentro do campo da psicologia, né? Lembrando que Jung era um psiquiatra, médico, trazer para esse campo científico o que se chama de intuição, que dentro, né, da realidade científica que ele vivia,
do século passado, né, início do século passado até meados, você tinha assim uma noção muito forte do materialismo científico, né, como se ciência fosse só sinônimo dessa maneira materialista de construir conhecimento. É claro que ela é extremamente válida, né? A gente vai apontar várias coisas que são feitas em cima disso e são muito valiosas para nós. Mas às vezes é igual aquele ditado, né? Jogar o bebê fora com a água do banho. Peraí, mas teve todo um âmbito de funcionamento que a gente estava acostumado tradicionalmente a entender como sendo específico do ser humano, foi jogado fora, né? E isso fez falta. No que faz falta, a gente está vindo resgatar todo esse conhecimento que preenche de vida e sentido, sabe? Que às vezes gerou um buraco, um esvaziamento muito grande. Então, quando a gente vai... Fala, Márcia. Eu ia te perguntar... Se não quiser assim... Desculpe. Não, é que o assunto é fascinante. Não, eu estava querendo falar com você algumas coisas que eu adoro muito esse tema. Por exemplo, a intuição, né? Eu já li há algum tempo atrás que para muitas pessoas a intuição seria o fato da mulher ter sempre ficado mais dentro de casa e o homem mais na rua, desde os primórdios, e ela tinha uma noção abrangente do que acontecia na sua realidade. E por ter essa noção de observar a própria casa, os filhos, o marido, o entorno, ela sacava algumas coisas. Então, que a intuição poderia ser apenas vamos dizer assim, essa percepção maior de uma pessoa que está mais integrada naquele ambiente e saca mais o que está acontecendo. Essa foi uma explicação que eu ouvi, que eu queria colocar para você, porque eu achei interessante, mas eu quero saber se, segundo Jung, isso não tem nada a ver? Imagina. É uma outra maneira de você explicar alguma coisa de acordo com o materialismo, uma maneira bem materialista de ver, né? Uhum. O que acontece? Isso daí, o Jung, ele separou, né? Ele colocou a intuição como sendo uma das 4 funções principais do ser humano, né? Pensar, sentir, perceber e intuir. Isso que você está falando, na verdade, é a percepção, né? Porque a percepção, tanto a percepção quanto a intuição, elas se dão num campo do inconsciente. Pensamento e o sentimento no campo da consciência. Mas vamos voltar para cá. Uhum. E as pessoas confundem muito, justamente. Eu sabia que ia aparecer isso, né? Como Que explicação. bom. Sabia. Elas confundem o que é perceber com o que é intuir. Porque isso que você falou acontece, é verdade, né? Mas também não são só mulheres que têm percepção e intuição aguçada, Claro. né? Muitos homens também os têm. Mas a gente percebe, né, nós captamos muito mais, né, de uma forma cerebral mesmo, com, né, nossa percepção, muito mais do que aquilo que se torna consciente. E isso não é jogado fora, né? Quando a gente parte do pressuposto da existência e da grande relevância do inconsciente naquilo que é a nossa vida, né, observável, consciente, a gente sabe que o que fica ali influencia e tem toda uma construção. Então, as coisas que eu vejo, eu estou percebendo, eu estou guardando, nem sempre elas estão conscientes, mas elas estão lá. Então, em algum momento, eu junto aquelas peças e elas aparecem como alguma coisa pronta que parece que veio do nada, que foi uma intuição. Mas isso não é intuição. Isso é fantástico. Mas isso é a percepção, porque eu captei coisas, né? Ou na caverna, ou no hospital, ou na minha casa, onde for, no meu trabalho. Aquilo ficou, digamos assim, né, subliminar, uma palavra que as pessoas conhecem. E depois teve uma outra montagem consciente, isso me foi entregue. Mas isso é o perceber ao concreto. A intuição, ela foi colocada justamente como esse 4º elemento daquelas coisas que a gente sabe, sem que nunca tenham chegado até os nossos órgãos dos sentidos, entendeu? Seja consciente ou inconsciente. Né, o subliminar não chegou, simplesmente não chegou, eu não tinha de onde saber e eu literalmente captei isso de algum lugar. E isso incomoda as pessoas. Por quê? Justamente porque eles tentam ter alguma explicação, mas isso não tem uma explicação dentro do concreto. E às vezes a pessoa fica muito insegura para falar. Parece que você está falando de fantasma quando fala. Verdade, é verdade. Uma... Essa questão da intuição é muito instigante, né? Porque além disso, tem aquela história de você achar que você não teria como ter aquele conhecimento, mas você sabe que aquilo está certo para você ou você sabe que aquilo está errado para você. Né? A gente fica pensando que são experiências pessoais, mas não. Segundo você está falando aqui, são coisas que a gente conhece sem ter razão para ter esse conhecimento, não é isso? Exatamente. Isso vai... Se a gente tem uma nova percepção, né, do que é esse conhecimento...
eu explicar primeiro uma coisa para a gente poder, né, entender, né, sobre o que Jung edificou essa explicação, né, de algo que é existente, que a gente sabe que existe, que é a intuição. A existência de um inconsciente coletivo. Né? Em poucas Claro. palavras, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, né, do inconsciente coletivo, arquétipo, mas o inconsciente coletivo é nada mais, nada menos do que admitir que o ser humano ele tem a sua psique individual, pessoal, porém, existe todo um conteúdo, toda uma psique coletiva, holística, de rede, quântica, que vai englobar todos os seres humanos, como se nós fôssemos células, né, de um grande organismo. Cada célula, né, é um ser vivo, com inteligência, com ciclo de vida, porém, ele faz parte de um todo. Né? E se tem uma parte, né, desse organismo que ela é afetada, essa célula também é, e vice-versa. Então, nós temos toda essa conexão, porém, isso não cabe na nossa consciência, na nossa experiência consciente, mas é enorme. E o mundo dos sonhos, o mundo das intuições, eles vão nos conectar justamente com esse inconsciente coletivo. Então, as pessoas mais intuitivas são as pessoas mais conectadas com esse inconsciente coletivo. São as pessoas mais sensíveis a esses conteúdos. Sensíveis, sensitivos, né? Então, não é uma coisa assim que seria de outro mundo, é do nosso mundo. É do Né? nosso mundo. Existe. Eu me É do lembro nosso mundo. que há muitos e muitos anos atrás, eu conversando com o Leonardo Boff, que foi padre, é filósofo, né, teólogo. O Leonardo foi tradutor da obra de Jung para o Brasil, né? Porque a família entregou para ele traduzir a obra de Jung. E o Leonardo foi a primeira pessoa que falava muito para mim sobre o consciente coletivo. Ele dizia que era um grande caldeirão, que estávamos todos dentro desse grande caldeirão. E que a gente, dentro desse caldeirão, a gente estava conectado com todos. Foi a primeira vez que uma pessoa falou assim sobre esse aspecto, para mim, do consciente coletivo. E hoje em dia a gente sabe que, até no cinema, quando a gente vê Avatar, por exemplo, para mim me dá uma sensação assim, de que aquelas teias todas que fazem parte daquela paisagem simbolizam um pouco, você está dentro de um grande caldeirão, você está dentro daquela conexão. Mas o ser humano sempre se pergunta, né, se essa conexão vem de cima, né? E eu estava lendo também sobre Kardec. Kardec acha que isso aí é o eu superior falando com o ser encarnado. Quer dizer, Jung não tinha nenhuma coisa a ver com espiritismo ou Allan Kardec, mas ele tratava de uma coisa especial, né, do ser humano. Espiritismo, como a gente conhece espiritismo como sinônimo, né, da doutrina kardecista, não. Porém, Jung, sim, é um autor espiritualista, não tem como não dizer. Né? Às vezes até uns junguianos não gostam de dizer isso, porque como tem muito preconceito, e justamente ele batalhava contra esse preconceito, porque ele fazia estudos realmente, né, muito conscienciosos, mas a visão dele de mundo é uma visão espiritual, sem um credo, uma doutrina, uma confissão específica. Porém, ele via isso claramente e respeitava todas as manifestações de sagrado, porque ele achava que cada uma delas tinha uma contribuição, mas nenhuma delas podia dizer realmente o que era o universo, essa inteligência superior, né? Essa anima mundi, mas que nós estamos conectados sim e por algo que é superior e uma inteligência sim superior que a gente não vai abarcar. Ele chamava da imagem de Deus, mas isso também é um assunto assim, nossa, se a gente abrir para a imagem de Deus, tem Aí 2 horas para ficar ouvindo essa, a gente emenda outra. Não, eu só estou me lembrando que eu acho que eu visitei a casa, o consultório de Jung, e eu me lembro que tinha uma placa na entrada da casa dele que dizia assim: invocado ou não é invocado, Deus estará presente. E aquilo me marcou muito. Exatamente, mas é isso mesmo, né? Ele colocou ali, né, uma frase que vinha de Erasmo, ele resolveu colocar, porque ele dizia que mesmo que a pessoa não compreendesse aquilo muito bem, aquilo já dava uma força para quem entrava e para quem saía, porque lembrando que ele morava e trabalhava ali, e ele dizia que mesmo que a pessoa não tivesse consciência, né, era um dos significados, né, que essa frase tinha, Deus estava ali, mesmo que a pessoa não acreditasse, mesmo que ela não tivesse consciência, independente de você crer ou não, essa força superior, ela existe, ela atua e influencia a sua vida. Ô, Tatiana, eu sei que a gente tem vários assuntos para tratar. Agora vamos entrar na sincronicidade, porque às vezes a gente está na rua pensando numa coisa, pum, a pessoa aparece. Ou está num assunto, tá, e aquilo aparece logo depois. Quer dizer, como é que a gente explica isso? É coincidência? É sincronicidade? Eu queria que você falasse sobre esse tema também.
Coincidência, digamos, que é uma maneira de você falar a respeito do que é sincronicidade, sendo que você atribui sentido nenhum, né? Depende muito, né, da crença paradigmática que opera, né, na vida daquela pessoa. Eu vou procurar dar uma explicação do que é a sincronicidade, né? A sincronicidade foi um termo criado por Jung, né, junto com, né, das pesquisas dele, junto com o físico quântico, né, Wolfgang Pauli, porque eles viam justamente que existiam, digamos assim, né, eventos coincidentes que ligavam, que tinham, obviamente, o mesmo conteúdo, mas eles não tinham uma ligação causal observável. Então, eles começaram a perceber que existia em algum ponto em que matéria e psique se cruzavam e uma influenciava a outra, né? E a gente, quando fala de energia, que tudo é energia, né? Você vai chegando na energia que ela vai, né? Ficando cada vez menos densa, mais fina, e aí ela se torna uma energia que ela é ou materializada ou não, né? Mas é essa noção de que tudo é energia, frequência, vibração, e aí também é uma história enorme. E dentro, né, dessa visão de mundo, ele conseguiu fazer uma grande colaboração com os físicos quânticos, principalmente Pauli, e a partir daí que veio o termo sincronicidade. Vou dar um exemplo que ele dá, que é muito famoso, né? Ele estava atendendo uma paciente que estava contando um sonho para ele a respeito de um escaravelho dourado. Enquanto ela contava o sonho, bateu na janela dele um escaravelho. Ele abriu a janela e era douradinho. Ele abriu, pegou e deu para ela e disse: está aqui o seu escaravelho. Gente, agora eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava escrevendo, porque eu tenho alguns livros publicados, estava escrevendo. E estava uma cena de uns pássaros que estavam gritando no Amazonas, tá? Os pássaros estavam gritando. De repente, uma gaivota mega, que eu morava num apartamento muito alto, bateu na minha janela, assim, deu um voo rasante em cima da minha janela. E eu estava escrevendo sobre os pássaros dando voos rasantes. Eu me lembro que aquilo me deixou muito nervosa, porque eu não esperava uma coisa dessa. E eu falei, gente, o que é isso? Que sincronicidade. Eu me lembro que eu pensei nisso. E né? Agora, o que tem a ver uma coisa com a outra? No sentido de por que essas coisas acontecem, né? Elas às vezes acontecem simplesmente porque são os fenômenos que chamam uns aos outros. Faz parte da natureza humana que as sincronicidades elas aconteçam. Às vezes elas podem ter uma mensagem, um sentido, e aí a gente pode falar a respeito da intuição, ou simplesmente são coisas que a gente chama, né? Porque entra numa mesma frequência e a psique ela sintoniza com aquilo que está de fora e as coisas acontecem. Hoje me aconteceu uma, Márcia, até por conta que é duas, né? Por conta do tema que a gente já, né, tinha combinado de tratar hoje. Eu estava conversando com uma amiga a respeito de um assunto, conversando no WhatsApp, né? E aí, no meio da conversa, uma conversa que eu estava tendo um pouquinho, uma coisa que a gente tinha que tomar cuidado, eu e essa primeira amiga, entrou uma segunda amiga que falou de um assunto nada a ver e disse um ditado popular, que na verdade não tinha nada a ver com o assunto que esta amiga segunda estava falando, mas tinha tudo a ver com o que a gente precisava entender, eu e a primeira. Aí eu falei, já tive a resposta. Que delícia. Daí falei para ela, a gente vai fazer isso. E a resposta chegou. Aí depois que eu contei para ela, falei, Cristina, daqui a pouco eu te ligo e te digo o que aconteceu, o que você fez por mim. O que eu fiz? Eu falei, me deu uma resposta. Quer dizer que o assunto de hoje é esse, né? Quer dizer que a gente pode chamar para a gente a frequência do que a gente está pensando? Porque a gente pode... Como é que é? A gente engata no pensamento coletivo e aquilo vem para a gente? Como é que é isso? Como é que é uma explicação sobre isso, Tatiana? Explicar o inexplicável. Eu vou fazer o meu melhor, tá, gente? Vamos lá. O que acontece? Sim, primeiro porque se a gente, né, partir do princípio em que pensamento é frequência, que tudo é frequência, é igual rádio. Todo mundo, né? Embora a gente não use mais tanto rádio, né? Eu acho que todo mundo aqui, sem denunciar, Spotify. Sabe como é que é rádio. Então, você entra naquela frequência e você começa a captar aquilo que está na mesma frequência, né? Então, o nosso pensamento não é nada demais, tem eletrodos que a gente faz exame e vê, nós temos ondas, frequências, etc. Um pensamento, ele tem frequência, né? Um sentimento, ele tem frequência. E aí, da mesma forma que você capta uma rádio, um sinal de Wi-Fi, com aqueles conteúdos, você capta os mesmos conteúdos, né? Então, às vezes, aconteceu uma coisa que não foi fácil num dia, de manhã,
E aí a pessoa se aborreceu, começa a dar tudo errado. Aí a pessoa, né, começa a culpar o mapa astral dela, coitado, não tem nada a ver com aquilo. Às vezes ela baixou tanto a frequência dela e às vezes não são os acontecimentos, são as reações dela que fazem um dominó em cadeia. A culpa é do universo, é de tudo. Mas olha, partiu daqui, porque existe essa influência nossa com aquilo que nos rodeia. Se a gente tiver assim um pouco de sinceridade e menos preconceito, a gente vai perceber que isso existe. Por Bom, isso que é então, importante você acordar e mudar a sua frequência todo dia de manhã para melhorar a situação. não, daí é que é a importância que a gente fala da meditação, respiração, né? A pessoa tentar se auto, vamos dizer assim, entender, como se, né? Se tentar Aquietar. não entrar em loopings de irritação, né? Eu acho que isso é bem sensato, mas nem sempre a gente consegue, né? E essa história de dar tudo errado no dia, nossa, é batata, né? Você tá aí, você entrou de pé esquerdo, vai de pé esquerdo até o final, né, Tatiana? Claro, somos humanos, né? E justamente eu digo, esse é o nosso aprendizado, não é para a gente se decepcionar também quando tem, se a gente tiver assim, uma vida desse jeito, tem algo acontecendo. Agora, um dia ou outro, somos humanos e a gente está aqui para aprender a se centrar e se equilibrar. A possibilidade de um estado de Buda, entendeu? 24 horas por dia, Ah, é impossível. Não existe. Ou então a gente não estava aqui, está fazendo o que aqui? Em missão, entendeu? Não dá. Agora, Tatiana, pensando nisso, as pessoas. Lembra daquele livro O Segredo, que você conseguiu o que você pensava? Depois foi super arrasado, porque não é nada disso. Mas, de alguma forma, se você focar no que você quer, então você chama para si nessa lei de sincronicidade? Chama. O Segredo, na verdade, eu também não sou muito fã do livro. Por quê? Porque eles pasteurizaram, simplificaram demais uma coisa, ficou simplista e perdeu todo o sentido de profundidade que pode ter e, obviamente, não deu certo. Olha que besteira, né? É muito mais profundo, muito mais complexo do que isso. Agora, se eu tiver que falar de uma forma não simplista, porém simples, e não querendo abarcar tudo que é o fenômeno, gente, pelo amor de Deus, sim. Quando você pensa em alguma coisa, você vibra alguma coisa, a tendência de você chamar aquilo para você é muito grande. Mas sabe qual é a principal questão, Márcia? A gente não tem consciência daquilo que a gente emana. Então, você botar o segredo e dizer que você vai ficar botando uma lista e que aquilo vai funcionar, pode funcionar até a página 2. Agora, se ali tiver um complexo muito arraigado no meu inconsciente, que está emanando alguma coisa que eu nem sei o que é, não adianta nada. Não, eu estou falando isso porque tem muita gente vivendo agora em momentos complicados, nós todos estamos ainda nessa pandemia, e às vezes eu conversando com algumas amigas, eu falei assim, olha, gente, a gente tem que acreditar que vai ser feliz, a gente tem que deixar as correntes para trás e achar que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer e que a gente vai lutar por isso, né? Acreditar que a gente vai conseguir. Então, eu falo só porque eu acho que se a gente acreditar que a gente tem condições de ser feliz, que a gente merece ser feliz e lutar pela nossa felicidade, eu acho que também é uma disposição íntima que a gente tem que construir. É por isso mais que eu estou falando, que eu me lembrei do segredo, não com aquela estrutura do segredo. Muito importante, porque se você acredita nisso, não significa, é uma ilusão, gente, achar que todos os dias vão ser maravilhosos. Não faz parte. Não faz parte. Aí a gente entrar. Porém, quando a gente tem essa intenção, né, a famosa intenção, isso é uma intenção, cada dia que você passa com essa intenção, você anda um pouco. Não sei quanto tempo você vai demorar para chegar aonde você quer. Claro. Mas o importante é que cada dia com esse pensamento você anda. E isso que importa, né? É verdade. Eu acredito. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, então cada dia que eu ando, para mim é importante, cada um dia. E às vezes as pessoas só pensam lá na frente, né? Não pode. A gente tem que pensar no dia a dia, mas tem que pensar, não vou arrastar corrente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, tem pessoas aqui que já me perguntaram aqui, e a questão do déjà vu? Que é aquela coisa, aquela sensação, isso já aconteceu, eu já vi, isso já aconteceu. E aí, você? Hã? Com você não aconteceu também? Não, já aconteceu várias vezes. Déjà vu já aconteceu também. Acho que acontece e as pessoas sabem disso. Ai, já não aconteceu isso? Ih, já vivi essa situação. Essa situação já passou por aqui. E aí? As pessoas, existem algumas explicações que desmerecem o fenômeno, mas eu nem vou entrar aí porque o nosso tempo é curto, né? Mas é isso, a nossa psique ela tem a capacidade. Aí a gente vai falar do que é o tempo. Nossa, Márcia, a gente não tem 5 horinhas não para ficar junto. Vamos repetir outra. Vamos fazer outra, Tatiana.
Não falamos nem de sonhos, não falamos nem de sonhos, que é a sua palestra na Casa do Saber, nem falamos de sonhos. No final, a gente fala que na Casa do Saber vai ter. Pois é. Vamos lá. Déjà vu, que eu sou geminiana, assim tem que voltar, déjà vu. Então, o déjà vu, ele acontece, né? Tem algumas explicações que tentam desmerecer o fenômeno em si, mas a gente consegue ter isso em sonhos. Existem sonhos de previsão. Se as próprias pessoas não tiveram, muita gente teve a experiência, embora às vezes com vergonha de contar, ou então conhece alguém de muita confiança que teve pelo menos um sonho premonitório, né? Só para falar a palavra sonho hoje. Ou então teve uma intuição de alguma coisa que ia acontecer. Então o déjà vu realmente é da sua mente, que ela se desloca no tempo e no espaço e capta alguma coisa, né? E traz para você agora. Mas se a gente só tem uma noção de tempo linear, que não é a noção que é trabalhada, né, assim, de uma forma mais elevada, isso seria impossível, porque a gente sempre parte numa única direção do passado para o futuro, né? Agora, se a nossa noção de tempo é uma outra noção de tempo, a gente consegue entender que é justamente a alma do que é um fenômeno sincrônico ou sincronístico, né, que estão dentro da mesma alçada. São fenômenos que eles vão deturpar essa noção linear de tempo e espaço que a gente tem. Eu consigo saber de alguma coisa, aí eu vou te dizer intuitivamente, porque o que eu digo que é um conhecimento intuitivo? Aquilo que não foi captado pelos meus órgãos dos sentidos. Então, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu sei de algo, falei, gente, fulano, algo me diz que vai acontecer alguma coisa. Ou então mãe tem muito, né? Aí a gente entra na mãe, mas sem ter percebido. Tá longe, o filho está fazendo intercâmbio, não tá nada. Estou preocupada. Entendeu? Não falou nada, não espirrou nem nada, e tá verão lá, e você sabe que tem alguma coisa, liga, não dá outra, né? E outras coisas mais fortes. E quando a gente vê isso, a gente vê o quê? Que a gente deturpou espaço, eu não estava lá para ver. Não tinha nenhuma informação assim que me chegasse. Ah, mas deve ter. Gente, deve ter forçação. Tem uns que são percepção, outros são intuição. A gente cata e não tem, entendeu? No consultório eu vejo isso o tempo todo. Ou então alguma coisa que é no tempo, né? Se eu tenho um sonho que prevê alguma coisa que vai acontecer amanhã ou pouco tempo depois, sem que nada me tenha chegado de fato, porque, repito, tem vezes que chega e aí a percepção também vem do inconsciente, eu perverti outra lei, que é a lei de tempo. Então, toda vez que eu perverto lei de tempo e espaço com a minha psique, e isso acontece com muito mais frequência do que muita gente gostaria de imaginar, eu tenho a intuição, eu tenho um fenômeno sincrônico ou sincronístico. Ô, Tatiana, uma das coisas, as pessoas estão pedindo aqui, fala dos sonhos, né? Fala dos sonhos. Tá falando de gente assim, como é que é? Se a busca da felicidade não causa infelicidade. Não, depende de onde você põe sua meta, né? Eu acho que a gente tem que ser realista também do que seria a nossa busca dessa felicidade, né? Não pode... Não sei o que você pensa, mas eu acho que também depende da pessoa, né? Olha, é aquela coisa, o que a gente está chamando de felicidade, Pois né, Márcia? Se a felicidade é o paraíso perfeito, né? Uma isso vida não de existe, prazer. né? A gente já sabe disso, né? Então não vai rolar, né? Agora, se a gente tiver uma outra noção de felicidade, que é viver a vida a ser vivida por cada um, isso é insubstituível, a gente consegue ser feliz, porque o que nos vai fazer plenos não é o prazer ininterrupto, é o cumprir o que a gente precisa cumprir nessa terra. Tatiana, uma das coisas da palavra da moda também é o propósito, né? Todo mundo fala, qual é o seu propósito, qual é o seu propósito. Eu acho que a felicidade que eu encaro é muito dentro do propósito. Eu estou fazendo o que eu acho que está certo para a minha vida, né? Eu estou indo para o caminho que eu acredito ser o meu caminho, a minha verdade. Não é conseguir casas, lanchas ou aviões. É conseguir o seu caminho, né? Seguir a sua estrada. Esse é o sentido que eu dou da felicidade. Então, para deixar aqui para a gente. É isso, eu chamo isso da sua vida a ser vivida. Ponto. Ótimo. Agora, não precisa ser igual à sua, não precisa ser igual à minha, Claro. entendeu? Às vezes a pessoa tem milhões, faz alguma coisa e aquilo ali não é a vida a ser vivida dela, entendeu? Uhum. Não adianta nada. E não tem competição, né? A gente anda vendo a vida do outro como meta da minha vida a ser vivida. E dá um esvaziamento muito grande, depressão, ansiedade, N coisas mais. N coisas. A minha vida a ser vivida é muito mais simples. Não, eu acho que hoje em dia a gente tem que buscar cada vez mais a simplicidade. Aliás, essa pandemia veio para mostrar isso, né?
que a gente tem que caminhar cada vez mais na simplicidade, na natureza, nas relações saudáveis, né? No amor geral. Eu acho que quem passar por essa pandemia e não se transformar, gente, realmente eu nem sei o que é, né? Você deve estar vendo muita coisa no seu consultório, né, Tatiana? Direto, muita, muita, muita coisa, né? E como eu já tinha conversado com você quando a gente se falou um pouquinho, né, uns dias antes, como aumentou a busca nos consultórios de psicologia, né? Eu tenho uma equipe de alunos de formação, deles também as vagas se esgotaram. Também se esgotaram. Impressionante. Principalmente por conta da pandemia e de outras coisas, né? Mas o que é mais notável é a pandemia que não veio à toa, né? Se a gente achar que veio à toa, mas veio justamente para a gente pensar. Aliás, sobre uma visão junguiana, por que veio a pandemia? Olha, ela veio de uma visão junguiana, tá? Junguiana, segundo a Tatiana, né? Porque vamos dizer que eu não posso falar por todos. Não, segundo a Tatiana, que é psicóloga junguiana. Isso, então vamos lá, né? Jung falava muito de uma necessidade de equilíbrio, né? Que nós sempre vivemos, esse mundo que nós vivemos é o mundo da experiência e do aprendizado pela vivência dos opostos, né? Então, nós, desde que nascemos, vivemos essa realidade dos opostos, né? Toda reação químico-física que a gente tem no mundo, ela existe porque tem essa dualidade, né? Do receptor e do doador, né, que a gente costuma chamar de polo elétrico negativo, positivo e assim por diante. Então, quando a gente vive demais uma polaridade, instintivamente alguma coisa precisa acontecer, às vezes drasticamente correspondente, para haver uma busca de reequilíbrio. Entendeu? Então, se você parar para ver, a pandemia ela chegou para dar uma parada em todo mundo brusca, fazer pensar assim, aquilo que você estava dizendo é muito verdade, né? A pessoa ela tem que aprender alguma coisa. Pelo tem uns amor que de ainda. Deus, né? Quanto mais tiver gente negando, mais vai demorar, entendeu? Até que possa tocar a consciência de muitas pessoas. Essa é a intenção. Tem que tocar a consciência, o sentimento de alguma forma. Então, veio para reequilibrar aquilo que estava desequilibrado. E como estava muito desequilibrado, veio alguma coisa, né, correspondente. E a gente vê que o desequilíbrio era muito. Você sabe que a gente tá falando sobre a pandemia e a gente falou do inconsciente coletivo e eu me lembrei, olha só a correlação de pensamento, hein? Da saúde coletiva. A gente está falando de consciente coletivo e uma das coisas mais importantes nesse momento é o pensamento da saúde coletiva. Porque se as pessoas não entenderem que a minha saúde tem relação com a sua saúde, a gente não vai para frente, né? Então, vê como o Jung falava do consciente coletivo, e a gente está aqui nessa luta da saúde coletiva, né, Tatiana? Que é um pensamento para quem gosta de astrologia, eu vou fazer vergonha nenhuma, Jung gostava de astrologia, Gostava, até os colegas ficam dizendo, não fala assim, eu falo. Ele gostava e tinha toda a razão, foi uma das primeiríssimas pessoas a trazer para o Ocidente a noção da era de Aquário, né? Dessa mudança de era que a gente está vivendo, que demora muito mais tempo do que a gente imagina, entendeu? É um processo que no barato tem 100 anos que está acontecendo, né? E é muito aquariano, o coletivo, a saúde coletiva e o ar. Então, a gente tem todo um evento extremamente aquariano, aquariar, né? A gente fala de aquário, para quem não gosta, não entende tanto de astrologia, acho que a gente está falando do aquário de peixinho e pensa que é água, né? Não, é um signo de ar. Né? Que coisa, né? E é o que está matando as pessoas, a falta do ar, né? Que coisa, nossa! Olha, Jung, se estivesse aqui, estava fazendo altas palestras, né? Com essa sincronicidade. Não estava? Mas ele veio certo. Um monte de gente gostou dele e a gente está aqui falando. Somos alguns já. Agora, Tatiana, e aquela história de que às vezes você ouve aquela voz interior forte falando com você sobre alguma coisa? Às vezes deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, assim, você para e tem aquela voz dentro de você que diz, é isso, não faz isso, ou vai fazer aquilo. É o nosso eu superior, é o nosso inconsciente falando com o consciente, é o que na segunda? É tudo isso, é o nosso eu superior, entendeu? O nosso inconsciente trazendo alguma coisa à tona, né? Para o consciente e para a gente olhar. E isso acontece, Márcia, muitas vezes, mas o que acontece com as pessoas? Como às vezes isso vem como uma advertência e as pessoas são teimosas e insistentes, ou então elas dão um descrédito, a gente tem mania de dar descrédito para a intuição ou para aquilo que não é muito concreto, né?
e a gente literalmente paga para ver porque tem algum desejo, tem algum impulso ali que quer realizar de uma forma irracional e aquilo que surge de onde veio volta. Às vezes a pessoa até tem um sonho que avisa, a pessoa esquece o sonho. Porque, olha, gente, todo mundo sonha todo dia, no mínimo Pois é. 4 sonhos, entendeu? Tem um livro maravilhoso, Siddhartha Ribeiro, dá uma lida, é grosso, mas vale a pena. Qual é o nome do livro? Para entender. Como é o O nome do livro? Oráculo do Sonho. Oráculo do Sonho. Muito Tá. bom, eu li e gostei muito. Né? Eu trabalho com sonho faz um tempo, gostei desse livro, acho que ele é extremamente instrutivo, fácil de ler. Vamos ver. Então, nós esquecemos, né? Por algum motivo, nós esquecemos e o grande trabalho é lembrar. E às vezes acontece uma coisa com a pessoa para e lembra daquele sonho naquela hora. Diz, caramba, eu sonhei com isso e era assim. Ai, por que que eu esqueci? Mas eu lembrei e não anotei, ou eu não quis escutar, porque muita coisa o ser humano nega. É impressionante a capacidade do ser humano de não enxergar o que está na frente dele, Márcia. Porque isso acontece com a gente muitas vezes. Se a gente parar para prestar atenção, a gente vai ver a frequência com que isso se manifesta no nosso dia a dia. E eu convido as pessoas, você eu já sei que presta atenção, a quem está nos escutando, dar um crédito, começar a prestar atenção nessa voz interior. Aí tem uma pergunta que com certeza alguém está falando, mas vem cá, se for uma pilha errada minha, dos meus complexos, etc., alguma coisa... Porque tem aquele agente sabotador dentro das pessoas também, né? Também, que também fala. Que também fala, né? Também fala, entendeu? Como se tivesse essas duas frequências, né? Também fala. A gente precisa aprender justamente a diferenciar quando é uma voz de uma frequência, né, inferior e uma voz de uma frequência superior que vai dar uma orientação e quando é alguma coisa ou outra que está falando de impulsos. Agora, Tatiana, a gente pode acreditar literalmente nos sonhos, porque os sonhos às vezes são assim... Não são os sonhos da realidade da que a gente está vivendo, são às vezes dentro de uma outra realidade, aí você fica impressionado. Não, isso não é verdade, isso não vai acontecer, não estou vendo isso não é? Hein? Como é que a gente vai entender que o sonho que a gente está tendo é aquilo que está ali presente? Márcia, isso é uma das questões assim, mais sérias que a gente tem e de responsabilidade quando a gente pega um sonho de uma pessoa. Número 1 é não achar que um sonho ele é interpretável facilmente. Embora exista inconsciente coletivo, símbolos coletivos, não tem condição de você ter sonhado, entendeu? Com uma serpente, eu também, o nosso significado ser o mesmo, entendeu? Não dá. Pode ser até similar, porque não vai dar, entendeu? Tem que ver qual é o significado que serpente tem na sua vida, como é que foi a sua semana, etc. E os sonhos, eles têm diversos níveis, entendeu? Uns não são literais, são só simbólicos e falam a respeito de coisas que são minhas, internas, só minhas, minha maneira de ver. São esses que o analista fica lá, ó, né, com você para ver quais são as questões internas que estão se mexendo sem você ver, né? São essa janela para dentro. E tem outros que simplesmente conectam. Os sonhos não são um fenômeno único, eles são um fenômeno de diversos matizes, que você dorme, entra, digamos assim, num estado outro de consciência e esse estado outro pode se manifestar para você olhar para dentro, para você captar alguma coisa, para algo se manifestar, entendeu? Ou simplesmente para você cobrir seu pé que você dormiu sem meio e o ar-condicionado está gelado, entendeu? Também serve só para isso, para entrar em homeostase. Então, o simbolismo, né? O simbolismo de um sonho, ele só cabe de acordo com o conhecimento da vida do sonhador, para eu poder saber se aquilo é alguma coisa muito concreta ou se é alguma coisa da ordem do simbólico. Como diz Marie-Louise von Franz, uma grande seguidora que eu adoro, né, de Jung, também já falecida, ela dizia que o único problema do sonho premonitório é que a gente só descobre que era um sonho premonitório quando acontece alguma coisa. Eu vou dizer, tem uma frequência? É verdade. Mas você sabe que você está falando e a gente faz as ligações, né, do pensamento. Eu me lembrei do sonho de José, né, do faraó, das 7 anos, que é um sonho assim incrível da Bíblia, né, que são os 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas, e que ele consegue então dizer para o faraó que vinha a seca, que não ia ter colheita e que tinha que então se preparar e guardar todos os grãos para que não houvesse a fome. Esse é um clássico exemplo dentro da Bíblia do poder dos sonhos, né, Tatiana?
Exatamente. E de uma pessoa que estava afinada com o simbolismo, embora ele não fosse junguiano, não tivesse isso na época, né? Mas as pessoas, elas prestavam muito mais atenção aos sonhos, tanto que o Faraó sabia que aquilo significava alguma coisa, mas ninguém conseguia interpretar. Então, tinha também o simbolismo do que é o trigo, do que são as vacas para a época, né? Que os simbolismos, eles também têm, assim, alguma mobilidade de acordo com a nossa realidade. E a intuição, porque José, tanto quanto Daniel, né, os grandes intérpretes da Bíblia, fantásticos, eles também tinham intuição para poder, tinham como se fosse um auxílio exterior para poder entender o que aquele sonho significava. Então, tinha o conhecimento concreto, simbólico, de qual é a linguagem dos sonhos, que era uma coisa muito mais orgânica, e o conhecimento também intuitivo. Então, eles usavam as duas vias, a racional e a irracional, para poder destrinchar um sonho dessa forma. Eu acho que as pessoas, às vezes, não querem lembrar dos sonhos, porque eles têm medo, assim, não, sonho é uma coisa ruim, é pesadelo. Então, as pessoas querem apagar aquilo também, né? Sonhar com morte, sonhar com animais, assim, tipo cobra ou aranha. As pessoas têm um pouco de receio, até de relatar que sonharam com coisas dramáticas. Fulaninho morreu em um acidente. Então, eu acho que a questão dos sonhos para o ser humano, acho que vira, assim, algo que a gente não controla, e por não controlar tem medo e a gente bloqueia. Não sei se é esse é o mecanismo. Tem isso também, com certeza, Márcia. Tem duas coisas que fazem as pessoas terem medo dos sonhos, né? Um, quando elas atribuem o sonho a uma coisa extremamente literal, que é até era um costume na antiguidade, então se temia muito mais os sonhos, contar os sonhos, mas porque se acreditava demais neles, né? Ou então porque as pessoas querem desmerecê-lo de sentido, então preferem sequer lembrar. E quando a pessoa está muito afastada, é um desequilíbrio, né? Quando a pessoa está muito afastada, ela tem muito medo daquilo porque ele se torna o totalmente desconhecido, que vai me levar a ter que lidar com alguma coisa que eu não sei nem com que roupa eu vou para esse encontro, entendeu? Que eu prevê alguma coisa. Eu me lembro de uma paciente, uma graça ela, e ela não era nada demais exatamente, né? Nem foi, alguém morreu, nem nada. E às vezes acontece. Ela sonhou, teve um sonho, me contou o sonho dela todinho. E aí eu gosto que a pessoa ela me traga, né? E Jungiano adora sonho, né? Então eu tenho o costume de pedir primeiro os sonhos e depois a pessoa me conta a semana se tem alguma coisa. Eu pedi o sonho dela. Falei, pois bem, conta aí a semana. Aí ela me falou de uma mudança que ela fez e ela não percebeu. A mudança dela, o sonho dela previu todinha a mudança, até o engarrafamento, estava lá. Aí eu falei, fulana, você teve um sonho 2 dias antes que preveu tudo o que ia acontecer numa mudança. Olha que interessante, menina. Ela começou a tremer, Márcia. Eu não posso. Não, isso não aconteceu comigo. Eu falei, não, mas tá tudo bem. Não, Assusta, isso né? não pode acontecer comigo. Comigo não. Isso assusta. Porque do medo muito grande, do É, desconhecido. é. Eu acho também que as pessoas acham que o inconsciente é incontrolável e as pessoas gostam de ter o controle de tudo em suas mãos, né? É como se você deixasse o seu fora do controle. Então, eu não domino o meu inconsciente. Não, deixa ele quieto lá, não quero nem lembrar, porque o meu inconsciente vai me dizer verdades, né? E é justamente quando eu não olho para ele que ele mais me domina, me sabota e etc, e etc, e etc. Quanto menos, gente, quanto menos olhar, mais vulnerável você vai ser. E o É. seu inconsciente é você. E o coletivo somos nós. Então, é do maior interesse quando a gente quer expandir a consciência, é isso que Jung traz, né? Ele fala muito de inconsciente, mas na verdade ele quer que nós sejamos cada vez mais conscientes. Então, admitir que existe uma parte nossa que é escura, que é desconhecida, que precisa, né, se tornar mais clara, faz com que eu aumente a minha consciência. Então, cada vez que eu conheço mais o inconsciente, o meu pessoal, o coletivo, eu me torno uma pessoa mais consciente. E uma pessoa mais consciente tem uma visão clara, cada vez mais clara. Com Então, a certeza. gente... Com certeza, mas eu acho essa dicotomia de luz e sombra assusta o ser humano, né? As pessoas só querem estar na luz, achar que são da luz, né? Mas a gente é um ser permeado de luz e sombra. Então, quando você se depara com a sombra, você diz, não, não, eu não tenho nada a ver com isso. Então, esse lado está bloqueado, né, Tatiana? E olha, uma das maiores alegrias enxergar é duro. Enxergar a própria sombra, né? Romper com uma ilusão de que eu era um doce e eu não sou. Mas olha, vou dizer que é uma das maiores alegrias quando a gente olha, admite e consegue transmutar aquilo. É uma sensação de vitória inenarrável.
Pois é, eu acho que é um exercício diário também, né, Tatiana? A gente tentar. Diário, diário, diário. Lembra muito o mito do herói, né? Que ele só é vencedor, só tem aquela glória se ele vai lá e atravessa o deserto, mata o dragão, a serpente do fundo do mar, seja lá o que for que ele está precisando enfrentar. Cada um de nós tem seus dragões, seus mares, atravessar seus desertos e assim por diante, né? Isso é viver. Isso é viver, tem toda a razão. Não, eu estava aqui pensando se eu tinha mais outras coisas, eu tenho milhões de coisas para perguntar. Você estava tomando conta aqui do nosso tempo, porque eu acho que esse mundo dos sonhos, né, que muitas vezes trazem notícias que a gente não quer entender, e também a relação de você estar na sua realidade e poder entender que aquele sonho está te sendo uma coisa positiva, muitas vezes não é assimilado, né? E a gente precisa assimilar que os sonhos, eles não são mensageiros de más notícias, eles são mensageiros de quem nós somos, né? Do que nós precisamos trabalhar, né? E vou dizer, Márcia, tem muito sonho aflitivo, né? O que pode ser chamado de pesadelo, simplesmente incômodo aflitivo, que são muito mais importantes para a gente viver a vida a ser vivida do que os sonhos prazerosos. Indicam muito mais, porque eles dão alertas. Então, muitas vezes as pessoas ficam com medo dos sonhos ruins, mas se não for uma coisa assim para me dar um tranco, quando a pessoa chega ao ponto de precisar de um sonho difícil, é porque ela estava sem se escutar há muito tempo. Então, precisa de um tranco para acordar. Sabe quando a pessoa está em choque, você dá uns tapas? É por aí. Acorda Então, Alice, né? Tem que dar uma corda Alice. então, embora seja difícil, às vezes são os mais importantes e os melhores. Você está falando isso, eu estou me lembrando de uma aula de literatura que eu tive. Eu fiz uns cursos de literatura e nós estávamos estudando o Inferno de Dante. E foi uma das coisas mais difíceis para mim ler o livro Inferno de Dante. Porque toda vez que você desce no fundo do poço, né, que era o inferno, você tinha que chegar no inferno para depois chegar ao céu, era uma coisa assim muito dolorosa você fazer essa leitura do Inferno de Dante. E cada um de nós tem o nosso Inferno de Dante, né? A gente, em algum momento da vida, desce nos nossos porões e tem que subir, né? Mas isso Jung faz parte da adorava. existência, né? Hã? Jung adorava, né, Dante? Com Adorava certeza. Dante, né? Ah, a Divina Comédia é o que há, é uma lição de vida, né? E começa pelo inferno. Não começa nem pelo purgatório, começa pelo inferno. Eu acho que a gente aqui no planeta, a gente vive várias situações de inferno, purgatório, até alguns que chegam lá no céu. Mas é assim, Chega assim. né? Eu acho que aqui no próprio planeta Terra, a gente tem todas essas dimensões do mundo espiritual. Nós daqui vivemos essas dimensões. Eu tenho sempre esse entendimento, gente. A gente fala tanto do mundo espiritual, mas aqui na Terra estão todos eles, né? Essas dimensões todas. E eu não Mas sei a se você Terra é muito tem. espiritual. Tá cheio de espírito aqui fazendo um monte de coisa. Nós, que a Adorei isso! Terra é espiritual. Adorei isso, Tatiana, porque eu acho, mas eu não tenho, nunca falo. Tá cheio de espírito fazendo um monte de coisa aqui, né? Nós, inclusive, se você tem uma visão espiritual de vida, nós, inclusive, a Terra é extremamente espiritual. Ai, meu Deus, que ótimo, gente. Estou assim, amando esse papo. Tá acabando, Márcio? Não tô nem vendo a hora. Está quase acabando. Mas olha, só Oh, para meu Deus. voltar àquela questão da astrologia, você falou que o Jung era astrólogo, acreditava na astrologia. Por que, que a ciência, de uma certa maneira, assim, bem contundente, né, desacredita tanto na astrologia? Até porque a gente tem relatos que, por exemplo, os três reis magos, eles eram astrólogos, né? Na verdade, seguiam a estrela, está bem claro isso, né? Por que, que existe isso com relação à astrologia? E outra coisa, eu fiquei muito assim, triste, porque eu achei que eu não ouvi de nenhum astrólogo que essa pandemia estava chegando. Né? Alguns vão dizer, eu não sou astrólogo, ok? Então, assim, né? É, Eu gosto do assunto, dizer assim, e o Jung, ele era um estudioso, ele não se colocava como astrólogo, né? Mas claro. ele estudava, né? Ele dizia que a astrologia era a psicologia dos antigos, e realmente você tinha, né? Todo rei, ele tinha um astrólogo na corte, né? Que quem faz é outro que Jung gosta muito, que fala dessa transição, né? Dessa descrença da magia para o concreto, é o Fausto, né? Principalmente o segundo Fausto.
que vai falar, né, justamente quando se tinha nas coisas do astrólogo, passou a não ter por conta de uma questão econômica. Mas isso é interessantíssimo. Voltando a isso, a astrologia, Jung mesmo dizia que ela não era bem estudada, que faltavam estudos melhores para poder aquilo ali ter mais crédito dentro de um pensamento científico. Então ele era esotérico, porém nem tanto, não era esse místico assim que às vezes alguém pinta, né? Ele falava, ele estudava. E a astrologia ela não é uma ciência exata, assim como também uma medicina não é. Às vezes a pessoa vai num médico, entendeu? Não tem nenhum médico que consiga um diagnóstico de um sintoma que uma pessoa apresenta. E não consegue prever, não consegue ler um exame. Estou dando assim um paralelo, né? Então, enquanto estudo, a astrologia também vai depender de muitas vertentes e do próprio astrólogo em si. Alguns dizem que dava para ver que alguma coisa muito difícil ia acontecer, alguns até deram uma sugestão que pudesse ser, né, algo que ia afetar todas as pessoas, talvez uma doença. Mas ninguém bateu um martelo, assim, talvez algum vidente. O astrólogo, como ele se baseia em um estudo, fica muito difícil, né, de fazer alguma coisa. Porém, a astrologia está dentro da questão da sincronicidade. Paracelso, né, era um médico alquimista suíço também, que Jung também adorava. Jung adorava um monte de gente esquisita, né? Por isso que eu gostei. Então, Paracelso, ele era um grandíssimo médico, começou homeopatia, e ele falava que existia, ele estudava o mapa da pessoa para ver a saúde, mas não como uma previsão, mas porque ele via as energias que operavam na pessoa, ele sabia das fragilidades, entendeu? E ele dizia que existe um céu dentro da gente e um céu fora, que é o do firmamento, e que por aí a gente consegue ler. Por isso que é importante, né? É muito bonito, né, se falar. E aí a gente lembra de Hermes Trismegistus, né? O de cima é como o de baixo, o de fora é como o de dentro. São sabedorias antiquíssimas, extremamente reais. E é a partir disso, desse conhecimento antiquíssimo, que a gente tem a sincronicidade enquanto fenômeno. Entendeu? Porque nós temos assim essa unidade, né? Essa matéria original, matéria não no concreto, entendeu? Mas essa essência. Olha só, Tatiana, sua live está maravilhosa aqui, a gente está com assuntos fantásticos. Já está acabando, infelizmente. Quero te agradecer muito, foi ótimo. Adorei essa história da astrologia também, né? Porque enfim, o mundo é diverso. Você falou, os reis tinham para fazer tratados de guerra, casamentos, batizados, né? Existia tudo isso, né? Na antiguidade, até perto da Idade E os Média. reis magos, né? E os Soltando reis reis magos. magos. E os reis magos. Estudiosos, né? Sábios, estudavam o céu. Coisa mais alta do que estudar o céu, Márcia. Muito lindo estudar o céu, né? Eu gosto de olhar, não entendo nada, fico olhando e me acalma profundamente olhar o céu. Né? Mas olha, quero te agradecer, foi ótima. Sucesso no curso na Casa do Saber. Quem gostar mesmo de sonho, tem um curso a respeito de sonho e sincronicidade, 2 aulas para a gente falar só desse assunto. Dia 2 agora, de fevereiro, na Casa do Saber Online, 7h30, inscrição pelo site da Casa do Saber. Falei para o Ricardo que eu ia dar o recado, tá dado, tá, Ricardo? Tá dado, né, Tatiana? Olha, foi um prazer enorme, Tatiana, viu? Adorei. Márcia, gratidão, adorei, assim, maravilhosa a nossa noite. Então, gratidão a todos vocês que não é, porque essa live só tem graça porque vocês estão assistindo a gente, mandando coração. É tão fofo, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Querida, gratidão. Então, gratidão, é isso, a gente tem que ser muito grato. Gratidão leva, né? Traz assim, coisas boas, positivas, muita gratidão. Né? Vamos fazer uma live de gratidão? Vamos fazer uma live dos efeitos da gratidão? Tá fechado. Vamos. Tá fechado. Combinado. Eles tá vão cobrar da gente. Tá bom. Um beijo, querida. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Eu também. Tchau. Gente, que live maravilhosa com a Tatiana Paranaguá. Vocês viram aí, foi um assunto assim super interessante. Eu adoro esse assunto. Espero que vocês também tenham gostado muito. Estou vendo aqui muitos corações, como ela falou. E eu espero que a gente se encontre sempre aqui às 7h30 da noite, segunda, quartas e sextas. E vocês que chegaram mais tarde podem entrar no YouTube também, que vai estar tudo lá, e no meu IGTV, tá bom? Uma boa noite para vocês. Segunda-feira eu estou de volta aqui, tá bom? Tchau.